Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um mangá que me deixou com o coração em pedaços, o meu coração foi ao chão. Eu estou falando sobre minha experiência lésbica com a solidão. Que mangá, filho da mãe! Mas antes de mais nada, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Foca nos Nerds e também curta, comente, compartilhe. Bora pro vídeo. É isso, galera. Hoje irei falar sobre minha experiência lésbica com a solidão. Que quadrinho difícil de ler, que quadrinho difícil de digerir. Foi escrito aqui e desenhado pela Kabi Nagata. E ela fez uma HQ, um HQ assim. Eu vou falar HQ porque às vezes não tem como não falar HQ. Ela fez um mangá autobiográfico, ela fez algo sobre a vida dela. E olha que vida, hein? Que vida, caramba, difícil, difícil, difícil. É que ela fala sobre várias coisas, ela fala sobre a sua depressão, sobre a sua ansiedade, anorexia, TCAP, que eu nem sabia o que era, mas aparentemente é transtorno da compulsão alimentar periódica. E claro, ela fala sobre pensamentos suicidas, sobre cobranças exacerbadas que ela tinha com ela mesma, as cobranças que também vinham dos pais dela, por exemplo, para ter um emprego fixo. Ela fala aqui sobre a história, ela começa basicamente já te deixando em choque, ela na cama com outra mulher e ela falando que nunca havia tido uma experiência amorosa ou sexual até os 28 anos, ela nunca havia beijado até os 28 anos. E assim começa o mangá. Contudo, é só o comecinho. Aí ela começa a contar a história dela, lá do comecinho, de como ela se sentia. Ela cita que por conta dos problemas alimentares, ela chegou a pesar 38 quilos, com 1,60 m a 65, ela era pequenininha. Ela é pequenininha. Então, ela fala sobre ela ter largado a faculdade, o curso dela, logo no primeiro semestre e quanto isso a frustrou, porque ela não conseguia lidar com as coisas como todos os outros seres humanos, ela começou a ter que fazer bicos, enfim. Chega um momento do mangá que ela vai para uma entrevista de emprego, isso já é mais pro meio do mangá, eu não vou falar dele inteiro, vou pegando por partes, as partes mais interessantes. Mas ela chega numa entrevista de emprego e lá o entrevistador e a entrevistadora acabam perguntando para ela o que ela ama fazer, o que ela gosta de fazer. Ela não sabe muito bem responder, mas ela responde que tem uma certa aptidão, uma certa vocação para produzir mangás. E aí ela tem um choque de realidade, um impacto aquilo, porque a entrevistadora, por exemplo, fala assim: olha, nós precisamos de gente que amem o que estão fazendo aqui. Nós precisamos de alguém que se doe pelo time, que dê o sangue pelo time. E eu não vi isso em você no momento em que eu te entrevistei. Contudo, na hora que eu vi que você falou sobre o mangá, seus olhos brilharam pela primeira vez nessa entrevista. E aquilo é pum, sabe? É algo simples, mas que, assim, simples para quem acha, né, que é simples. E naquele momento eu percebi que não é simples, porque cada ser humano é diferente, ele lida com as coisas de uma maneira diferente. A partir desse ponto da história, ela começa a se cobrar um pouco menos, ela começa a desviar o foco mais para a criação dos mangás, ela começa a produzir e tudo mais. Ela tem uma certa autonomia com si própria, ela começa aí desse ponto em diante a ter experiências sexuais aí com as outras mulheres, porque ela fala sobre também a homossexualidade, a identidade de gênero e também a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, enfim. Esse mangá é um tapa na cara da sociedade, é para mostrar que nem todo mundo consegue lidar com os problemas da mesma maneira. É um mangá que acho que deixa lições muito intensas. E falando sobre a arte, eu assim, as artes dos mangás não me encantam tanto. Eu não sei se é porque eu sou do Ocidente e isso
é diferente pra mim, mas eu gostei da arte desse mangá. Ela usa alguns toques assim de coloração de rosa, e aí ela vai variando com a história, mas ela usa muito rosa na história. Isso fica interessante. E eu gostei também a forma da narrativa que ela propôs. Ela vai contando, né, vai narrando, contudo, sempre em meio aos quadros, ela tá sempre fazendo algumas pontuações. E o quadrinho, o mangá, ele é triste, mas ele também é meio cômico, porque ela faz com que esses desenhos, né, que ela faz em meio ao mangá se tornem o alívio cômico, se tornem algo pra, ufa, soltar aquele suspirinho, sabe? Pra não ficar tão densa o mangá. Isso aqui foi publicado originalmente em 2016 e saiu pela New Pop no ano passado. Apesar de não ser um HQ, um quadrinho, um mangá deste ano, vai ficar entre as melhores leituras aí, pelo menos nas menções lá honrosas que não fazem parte das leituras de 2020, né, dos lançamentos de 2020. Eu vou, sei lá, vou preparar uma lista e isso aqui vai estar, porque é incrível. Leia Minha Experiência Lésbica com a Solidão. O título por si só e essa capa já são muito chamativos e eu acho que só por isso você já deveria pegar esse quadrinho, esse mangá e destroçar ele, ler ele até o final só numa pancada, porque é isso que ele merece, sabe? Ele merece ser lido. Mas claro, eu entendo que para todo mundo não é tão fácil assim. Por exemplo, os momentos de depressão foi um pouco complicado para mim e porque eu tenho uma certa um desvio para depressão, enfim. Mas foi legal, foi interessante ler a experiência de outra pessoa e é isso. Leia quadrinhos, leia mangás, porque todos eles são vida. Então, um abraço e se cuide. Lave bem as mãos.